Oi, oi, oi. Bom dia, credo. E aí, tudo bem, pessoas? Nossa, que cachorro fofo, meu Deus. É seu, Isa? É minha cachorrinha, a Paçoca. Paçoca. Ela é um docinho, mas o macho é um troglodita. É mesmo? Nossa. Bom dia, galera que tá falando comigo aqui no chat também. Isa, eu tenho um sonho, cara. O meu sonho é ter três cachorros. Aí um chama caramelo, outro biscoito e o outro chocolate. O macho chama biscoito. Porque É. aí vai ficar igual a propaganda do Twix, né? E aí quando eu for chamar eles, eu posso falar caramelo, biscoito, chocolate. Muito bom. Eu tenho tanta Ou ideia chama para de, nome de cachorro, só não tenho espaço para ter um cachorro. só chama de Twix, vem todo mundo. É. Bom dia, galera que está entrando agora também. Bom dia, meu mano David. Deixa eu ver Bom quem dia, mais. meu mano professor, beleza? É isso, só alegria. Cara, parece que faz um mês que eu não dou aula para vocês, não parece? Não sei, tipo, tem essa pausinha de uma semana aí, parece que eu não vejo vocês há um tempo. Bom dia aí pra galera que tá aí, o Bom, Felipe, o eu não sirvo de Diego. referência, que eu tô perdida esse ano. Assim, É eu nem mesmo? acredito que é novembro, que é outubro. Está terminando outubro para começar novembro. É. Cara, ó, só pra vocês terem uma ideia, a gente. Deixa eu até perguntar pra vocês, a gente tem mais quantas semanas para eu terminar o conteúdo? Olha, eu falei com o Olha, Rubens na segunda, ele falou 3 semanas além dessa. Foi isso que ele me disse na segunda. É. Tá, eu vou terminar antes, então, porque. putz, mas tem um feriadinho, né? Que ele vai dar de uma Então, semana. David, mas ele não falou essas 3 semanas, é porque são 3 semanas de aula, independente de quando for a semana de folga. É, né? Justo, justo. Ele tinha dito que o feriado vai ser, tipo, na última semana de aula para a primeira semana de revisão, porque aí dá esse descanso pra gente. Tá, ó. É porque assim, eu tô pensando aqui, ó. A gente tá na aula 55 e eu vou fazer até a 57 hoje. Aí fica faltando só radioatividade. Radioatividade dá para eu dar em uma aula ou duas. Tô pensando em dar em duas, porque tá sobrando tempo, né, na real. Então acho que rola da gente dar em duas aulas. É legal a gente focar bastante no assunto de radioatividade, porque ele é bem cobrado, né? Tá bem que na moda esse assunto. E assim, eu vou ser sincero, é um assunto que eu amo falar. Vocês vão ver que eu fico falando igual um tagarela desse assunto, porque eu amo ele. Eu adoro. Galera, vamos lá então. Deixa eu ver quantos somos já. Somos 19. Vocês são rápidos demais, vocês são lindos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só voltar os slides lá no início. Beleza. Tranquilo, gente. Vocês devem estar vendo minha tela aí. Qualquer coisa vocês gritam, tá? No chat aí ou em qualquer outro meio. Beleza, gente. O David tá falando que eu amo todos os assuntos. Bom, cara, eu não gosto de dar aula de física, por exemplo, né? Esses dias eu fui obrigado a dar aula de física, mas faz parte. Galera, vamos lá. Oficialmente sejam todos muito bem-vindos a essa aula maravilhosa da nossa frente de Química 1. Vamos que vamos, né? A gente estava falando sobre propriedades coligativas, né? A gente já teve uma aula sobre isso, né? E aí hoje a gente vai para as últimas aulas, né? Então veja, hoje eu vou fazer além das aulas 55 e 56, vou fazer a 57 também, tá? Então é bastante conteúdo, né? E como a gente faz 2 semanas que a gente não se vê, né? Pode ser que alguns de vocês nem lembrem direito o que era esse negócio de propriedades coligativas. Então, eu lembro para você. Olha só como eu sou legal, né? Então, vamos lá, ó. O que são as propriedades coligativas? Lembra de coligações, né? Então, vão ser as ligações aí entre o soluto e um solvente que vão mudar propriedades.
Beleza? Ó. Aí, ó, gente, veja que essas propriedades, elas dependem do número de partículas. Isso aqui é importante, hein? Número de partículas dissolvidas. Não importa se essas partículas são íons de sódio ou se elas são moléculas de glicose. Não importa. Tudo bem? Vai ser o número de partículas diretamente. Beleza? E aí, a gente chama isso aqui de efeito coligativo, né? Quando você adiciona um soluto, você fala assim, o efeito coligativo vai ser tal. Beleza? E aí, esse efeito coligativo é essa alteração da propriedade. Beleza? Beleza. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma solução aquosa de 1 mol por litro de sacarose. Ficou laranja aí, porque quando eu fui passar os slides ficou esquisito, mas tudo bem. E aí, se eu aumentar a concentração, lembrando que colchetezinho assim, ó, quer dizer concentração, tá? Em mol por litro. Beleza. Você vai ter uma solução de 2 mol por litro, por exemplo, né? O que vai acontecer com esse efeito coligativo? Ele vai dobrar. Por quê? Porque ele é proporcional ao número de partículas. Então, se aqui, ó, o número de partículas é 1 mol por litro e aqui é 2 mol por litro, aqui o efeito coligativo é vezes 2. Tudo bem? Então, se em relação ao solvente, por exemplo, eu aumento a temperatura de ebulição em 2 graus Celsius aqui, 2 graus Celsius aqui eu aumento em 4 graus Celsius. E por aí vai. Tudo bem? Beleza. Então, é o que eu coloquei nesse balãozinho aí, ó. Ele é aproximadamente o dobro do efeito coligativo se eu dobrar a concentração. Tá bom? Beleza. Quais são essas propriedades? A gente já discutiu 3 delas, né? Que era a pressão máxima de vapor. Então, o estudo da pressão máxima de vapor a gente chama de tonoscopia, né? A temperatura de ebulição, ebulioscopia, beleza? E a temperatura de fusão, crioscopia. Essas daqui, ó, aula passada. Então, você sabe aí que se você tiver alguma dúvida, você pode consultar aí os slides da aula passada, pode vir falar comigo, como sempre, tá bom? E hoje a gente vai ver a pressão osmótica. A gente vai chamar esse estudo aqui de osmoscopia. Beleza? Legal. Então, a gente viu aí que aumentando a concentração de uma solução, o que acontecia com a pressão máxima de vapor? Ela diminuía. Beleza? Então, ó, só fazendo um esboço aqui rápido. Fazer um esboço rápido. Nem estava planejado, mas vou fazer aqui, ó. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Se você tivesse aqui, ó, uma curvinha de pressão máxima de vapor, o que vai acontecer se você adicionar soluto? Se eu adicionar soluto, essa curva vai para baixo. Então, ó, o que vai rolar com ela aqui, ó? Ela vem para cá, ó. Tudo bem? Por que isso acontece mesmo? Porque as moléculas do soluto, ali, as partículas do soluto, elas meio que seguram, né? As moléculas do solvente lá na fase líquida e não deixam ela virar vapor. Basicamente é isso. Tudo bem? Legal. E o que vai acontecer com a temperatura de ebulição quando isso acontecer? Olha só. Se eu pegar uma pressão aqui, ó, fixa, pressão atmosférica. A temperatura de ebulição desse cara tá aqui, ó. Temperatura de ebulição 1. Se a curva foi deslocada aqui para a parte verde, olha para onde vai a temperatura de ebulição. Tá aqui, ó. TE2. Então, a temperatura de ebulição aumenta.
Beleza? Eu fiz para vocês um esqueminha na aula passada, não sei se vocês lembram. Olha para minha mãozinha agora. Ó. Essa aqui é a faixa de temperatura em que este sistema permanece líquido. A temperatura de ebulição sobe. A temperatura de congelamento ou fusão desce. Então, aumenta o intervalo de temperatura em que ele fica líquido. Então, ó, temperatura de... Aqui é fusão, tá? Esqueci de mudar aqui, sorry. A gente vai fazendo no copia e cola, né? Fusão ou congelamento, tá? É a mesma temperatura. Então, é uma forma de você lembrar e não acabar confundindo os dois, tá? A faixa de temperatura aumenta. Então, a temperatura de ebulição sobe e a de fusão desce, tá bom? E, por último, hoje a gente vai ver sobre a pressão osmótica. E aí, a pressão osmótica, ela sobe conforme eu tenho mais concentração, beleza? Bom, para soluções moleculares, era fácil. Aí a gente pode falar, ó, não depende da natureza do soluto. Se a partícula for a mesma, o efeito coligativo é o mesmo. Foi o que a gente viu na aula passada. O título da aula passada era Propriedades coligativas e soluções moleculares. Então, se eu tiver uma solução aquosa de 1 mol por litro de sacarose e uma solução de 1 mol por litro de etilenoglicol, por exemplo, são 2 solutos moleculares em mesma concentração. Não importa que os solutos são diferentes, importa que eles são moleculares. Portanto, o efeito coligativo é o mesmo. Beleza? Bom, agora a gente vai complicar um pouquinho o negócio. As soluções, elas não vão ser mais moleculares. Molecular aí é muito facinho, você já viu lá, tal, blá, blá, blá. Só que agora a gente vai ter que começar a considerar que pode ser que eu tenha um composto iônico. E lembra que é muito importante, eu destaquei várias vezes, que depende do número de partículas. Agora, essas partículas podem ser moléculas ou podem ser íons. Aí que está o pulo do gato. Então, olha só. O composto iônico, ele sofre um negocinho chamado dissociação, já ouviu falar? Quando você coloca ele na água, ele, ó, pum, separa os íons que estão lá. Beleza? Será que a gente tem que considerar isso? Com certeza. E toda a aula de hoje, né, pelo menos essa primeira parte dela, que a gente vai falar de fator de Van Hoff, ela vai ser construída para você conseguir visualizar esse raciocínio em qualquer situação. Tá bom? Então, escreve aí. Para que serve a aula de hoje? Para a gente conseguir visualizar o efeito coligativo em uma solução que não é molecular, que é iônica. Beleza? E aí a gente vai considerar essa dissociação desses íons. O fator de Van Hoff, todo esse cálculo é para que você consiga considerar isso. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos supor que eu tenha como soluto o cloreto de sódio. Olha só que original, né? Ó. É o nosso sal de cozinha. Aqui eu estou considerando 100% de dissociação. Quer dizer, né? Caso mais fácil primeiro. Vamos começar com o caso mais fácil. Vamos supor que esse sal, ele dissocia completamente. Então, vamos lá, ó. Se você tem aqui, ó, a equação da dissociação do sal, não vai me errar na equação de dissociação, hein, gente? Olha aí. Então, olha só. Se você dissociar 1 mol desse cara aqui, você obtém 1 mol deste e 1 mol deste, certo? Ou seja, aqui totaliza 2 mols. Então, o efeito coligativo de um sal de cozinha, do cloreto de sódio, em relação a um composto molecular, é o dobro. Tudo bem? Então, se eu colocar 1 mol por litro de glicose, e se eu colocar 1 mol por litro de NaCl, o efeito coligativo aqui é vezes 2. Por quê? Porque este aqui é o pulo do gato. Você precisa ver quantos íons que ele jogou lá.
Tudo bem? Vou apagar aqui porque eu escrevi várias coisas, escrevi isso aqui mais bonitinho, tá? Então, se você está copiando aí, tira um print, tá? Print screen ou uma foto, porque eu vou apagar aqui, tá? Se eu não puder apagar, você me fala, por favor. Aí, tô apagando. Beleza. Bom, então olha só. Se eu tiver uma solução aquosa de cloreto de sódio, eu tenho lá os íons. Tudo bem? E a cada mol de cloreto de sódio que eu jogo lá, eu tenho 2 mols de íons. Então, o efeito coligativo é o dobro. Beleza? Então, olha só. O efeito coligativo vai ser proporcional à quantidade de partículas depois da dissociação. Ó, isso aqui que é o importante, ó. Após a dissociação. Então, você tem que considerar a dissociação aqui, ó. Beleza? E esse fator que multiplica o efeito coligativo, a gente chama de fator de Van Hoff. Olha que fácil, então, a definição do fator de Van Hoff. Ele é o fator, ó, fator. Por que é um fator, gente? Fator é um termo da multiplicação, né? Se você faz assim, ó, 2 vezes 2, isso aqui é um fator, isso aqui é um fator. Beleza? Então, sempre pensa no fator de Van Hoff. Você tem que entender um pouquinho daquela matemática lá da terceira série, né? Lembra? Você falava assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, lembra que um fator é um termo de uma multiplicação. Eu acho que isso te ajuda a entender de forma integrada o que é matematicamente esse fator de Van Hoff, né? Às vezes a gente não pensa no nome das coisas. Eu sempre falo, né, isso para vocês, né, gente? Pensa no nome das coisas, ó, fator. Fator, ele é o quê? É um membro de multiplicação. Certo? Então, quanto que seria o fator de Van Hoff aqui para o cloreto de sódio? Seria isso aqui, ó. Beleza? Então, o fator de Van Hoff para o cloreto de sódio é igual a 2. Ai, professor, mas eu vi aqui na apostila que tem uma fórmula mó complicada. É. Só que eu vou te ensinar a chegar no fator sem a fórmula. Olha aí a diferenciação numa aula aí, como é que se faz. Vou te ensinar a fazer sem a fórmula. E aí, se você quiser fazer pela fórmula, você memoriza a fórmula, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas vou te ensinar a fazer sem. Beleza? Gente, olha só. Então, se você entendeu este funcionamento, que o fator de Van Hoff vai ser o quê? O número que você vai multiplicar o efeito coligativo, beleza. A aula aqui tá muito bem encaminhada, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora eu vou desenvolver o raciocínio desse fator com você. Ó, de forma genérica, gente. Vamos começar, tá? Com o caso mais fácil, que é quando você ioniza ou dissocia, né? Praticamente 100% daquele eletrólito. Lembrando que eletrólito a gente está falando do cara ali que é dissolvido na água e forma íons, né? Então, por exemplo, pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal, tá? Então aqui, ó, esse alfa é aproximadamente 1. Isso aqui quer dizer o quê? 100% de ionização ou dissociação. Geralmente, gente, provas de primeira fase, tá? Provas objetivas, cai mais aqui, desse jeito, tá? Por quê? Porque é mais fácil, né? É bastante complicado, assim, muita gente não consegue fazer quando você tem o alfa diferente de 1, tá? E assim, na verdade, muitas questões são comparativas. Se você olhar aí na apostila de vocês, a grande maioria das questões vai falar: qual solução aqui que tem o maior efeito coligativo? É essa solução de 1 mol por litro do KNO3 ou é a solução de 1 mol por litro do cloreto de cálcio? Beleza? E aí, se ele não falar nada, tá, gente? Você considera 100% de ionização ou dissociação.
Tudo bem? Combinado? Se ele não falar nada, considera isso aqui, tá? Pode considerar. Beleza. Bom, vamos visualizar o número de íons que vai ter aí. Então, imagina que eu tenha uma solução aqui, eu coloquei, ó, uma dissociação genérica, tá? Eu mudei o slide depois, eu estava fazendo desse sal, mas aí eu resolvi depois fazer de uma forma genérica, tá? Então, o sal seria isso aqui, ó, um sal genérico, ó. Seria um cátion e um ânion, por isso que está escrito assim, ó. Cátion e ânion. Beleza? Lembrando, tá, gente, que quando você faz assim, ó, um cátion e um ânion, se você tiver uma carga X aqui, ó, ela vem para cá, ó. Você cruza, né? Lembra disso? Então, se aqui for menos X e aqui for mais Y, por exemplo, esse Y vem para cá, ó. Por isso que eu deixei dessa forma, ó. CaXAY. Beleza? Então, é de uma forma genérica. Não é nada fora da realidade aí, não. Tá bom? Muita gente olhou isso aqui numa outra aula que eu fui dar e falou, meu, por que essa carga é Y? Porque o número Y aqui, ó, que é o número de ânions, ele vem da onde? Vem da cruzadinha aqui, né? Então, já estou antecipando as dúvidas de vocês aí. Olha só, gente. Quantos íons, quantos cátions, que é o íon positivo aqui, ó, eu gero? X. Você tem que ver a atomicidade dele. Beleza? E quantos ânions eu gero? Ó? É Y. Beleza? Se eu tiver um mol deste daqui, eu tenho X mols deste, peraí, X mols deste e Y mols deste, certo? Então, no total, quantos íons eu tenho? X mais Y. Esse aqui é o nosso fator de Van Hoff. Tudo bem? Então, lá no sal era 1 e 1 aqui, né? Lá no sal era 1 e 1. Aí você somava 1 mais 1, dava 2, né? Tudo bem? Então, coloquei isso aqui de uma maneira um pouquinho mais formal aqui no slide, ó. Então, este Q, o valor Q, ele é sempre a soma dos coeficientes estequiométricos, ó. Tá vendo? Então, cuidado, tá? O significado de Q e de I é diferente. O Q é essa soma. Beleza? No caso de soluções que vão ser soluções com alfa igual a 1, né, que é o índice de ionização ou dissociação, este Q é o próprio valor do fator de Van Hoff. Certo? Lembra que eu fiz o raciocínio lá para o sal de cozinha? Então, esse Q é o fator de Van Hoff se eu tiver uma solução aí que tem 100% de ionização ou dissociação. Beleza? Ó, eu gero nessa solução aqui X mols de tal, do cátion, né, e Y mols do ânion. Então, eu já tenho o fator de Van Hoff. Tá aí. Beleza? Então, ó, coloquei aqui, ó. Por exemplo, aqui, num sulfato de potássio aqui seria esse salzinho, né? Olha só, gente. Se eu tiver aqui, ó, alfa é igual a aproximadamente 1, o que você vai fazer? Ó? Se eu tiver tantos mols por litro desse, quantos mol por litro eu vou ter dos outros dois? Ó? Aqui é 2, certo? E aqui, como não tem nada, seria 1. E aí, ó, seria a soma 3. No caso aqui, então, ó, o fator de Van Hoff, que é o I, né, é igual ao quê? Beleza? Isso para eletrólitos fortes.
tá bom? Quer dizer que é o caso fácil, quando dissocia 100% ou quase 100%, né? Uma aproximação. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui, ó, a definição de fator de Van Hoff, né? Ó. O efeito coligativo tem que ser considerado depois do número de partículas, ó. Então, você chama esse número de fator de Van Hoff. E esse cara aqui, ó, no caso dos eletrólitos simples, é só você somar os eletrólitos fortes, desculpa, não simples. É só você somar os coeficientes estequiométricos ali da sua equação de dissociação. Suave, fácil, muito de boa, né? Agora vamos falar dos outros. E aí, o que será que eu tenho que considerar agora? Né? Então, ó, veja que você já não precisa fazer fórmula se o eletrólito for forte. Né? Agora, se o eletrólito for fraco, então, dissociação ou ionização, né? No caso de ácidos, o ácido ioniza, né, gente? Ela vai ser menor do que 100%. Tudo bem? Então, você vai ter que considerar que na hora de ionizar ou dissociar, não ioniza ou dissocia todo mundo. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu peguei o sulfito de alumínio. Isso quer dizer, ó, esse alfa, quer dizer o quê, ó? Que, no caso aqui, sulfito de alumínio, tá? Dissociação, porque é um sal. Se o nosso alfa, né, que é o nosso coeficiente de ionização, é 0,8, quer dizer que eu dissocio 80%. Então, somente 80% dessas partículas vão dissociar. E eu tenho que dizer isso na minha conta. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só como é que você vai fazer. Eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para você entender. Ah, desculpa. Coloquei aqui. Ficou feião, né? Ó. Dissocia 80%. Beleza. Bom. Aí, olha só. Eu peguei esse sulfito de alumínio. Lembrando, tá, gente? Sulfato é SO4, né? Sulfito, você perde um oxigênio, né? Lembra disso aí? Vocês devem ter visto isso aí lá com o Alvani, provavelmente. Bom, aí o que acontece, ó, gente? Eu fiz a dissociação desse sal. Quando eu dissociei o sal, olha quantos alumínios eu tenho. 2, tá vendo? Então aqui o coeficiente estequiométrico do alumínio é 2. E quantos íons sulfito eu tenho? 3. Aqui é SO3, tá? Beleza? Então, gente, olha só. Muito fácil de eu visualizar qual que é o meu Q aqui, né? Quanto que vale o Q? 2 mais 3. Agora, nesse caso aqui, o Q é o fator de Van Hoff? Não. Então, olha só. O Q vale 5. Se fosse um cara que dissocia 100%, beleza, ia ser o I igual a 5. Agora aqui não é. Então, o que você tem que fazer? Ó? Vamos supor que eu tenha 1 mol ali do sal. Tudo bem? Só que quanto que ioniza? Aliás, desculpa, que dissocia? Quanto que dissocia? É só 80%, não é? Então, eu multipliquei pelo alfa isso daqui, que é 0,8. Então, desse 1 mol, eu dissociei só 0,8 mols. Beleza? E aí você faz a proporção estequiométrica, gente, ó. Tá vendo que aqui é 1 para cada 2 aqui, ó? Então, se aqui é 0,8, aqui é quanto? 1,6. É uma regra de 3 simples que você vai fazer de cabeça, né? Para fazer a tabelinha. Beleza? E se aqui, ó, daqui para cá, ó, é 1 para 3, né? Tudo bem?
Então, aqui é o triplo de 0,8. 0,8 vezes 3, né? Que dá quanto? 2,4. Então, gente, o que vai fazer o meu efeito coligativo? Esses caras aqui, ó. E aí, quanto que vai valer esse I, né? Esse I aqui vai valer a soma disso aqui, ó. 1,6 mais 2,4. Isso aqui vai dar 4. Tudo bem? Vou deixar aqui bonitinho para você. Ó. Somou, deu 4. Então, o fator de Van Hoff aqui é 4. Beleza? Então, quando você joga lá um mol desse cara aí, é como se você estivesse jogando 4 mols de um soluto molecular. Tudo bem? Então, é o quádruplo, né? Veja que se ele dissociasse 100%, ia ser o quíntuplo, né? Tudo bem? Agora, olha só, gente. Vou fazer de forma genérica aqui para a gente chegar na fórmula agora. Você aprendeu a fazer sem fórmula. Pronto. Aprendeu a fazer sem fórmula. Agora, pensa só comigo, ó. Se esse Q for 5, o Q é 5, certo? E o fator de Van Hoff é 4. Tudo bem? Se eu pegar esse 4 aqui, ó. Aliás, se eu pegar esse 5 e multiplicar por esse 0,8 aqui, que é o tanto que dissocia, dá 4 ou não dá? Pronto, você aprendeu da onde veio a fórmula. Vou fazer isso de uma forma um pouco mais formal agora, tá? Vou fazer bonitinho no slide para não ficar aqui jogado. Então, olha só, gente. Este fator de Van Hoff aqui, no final das contas, vai ser para este soluto aqui, ó, que não tem o alfa igual a 1. Ele vai ser a multiplicação do alfa pelo quê? Vem cá. Olha só. Vou fazer agora num caso genérico, tá? Porque a gente vai chegar na fórmula que você tem aí na sua apostila estampadinha. Peguei novamente a nossa fórmula meio que genérica aqui, tá? Quanto que vale o Q? O Q vale x mais y. Os dois, a soma aqui dos nossos coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Beleza. Então, ó, veja que se eu tiver um mol desse aqui, quanto que eu vou dissociar no caso? Eu vou fazer vezes alfa. Então, 1 vezes alfa, que é o nosso fator ali, o nosso índice de dissociação, vale alfa. Beleza? Tudo bem. E se aqui é 1 para cada x, eu vou ter que multiplicar isso aqui por x. Então, isso aqui vai ficar alfa vezes x. Tudo bem? Então, ficou alfa vezes x. E o outro ali, ó, não é 1 para y? 1 para cada y aqui, de forma genérica? Então, eu tenho que multiplicar aqui por y. Então, vai ficar alfa y. Beleza? Então, é assim que eu fiz aí o raciocínio para fazer essa nossa tabelinha. E aí, gente, a soma desses dois caras, ó, é alfa x mais alfa y. Tudo bem? Você percebeu que eu fiz exatamente a mesma coisa no exemplo numérico e depois eu fiz no genérico? Porque no numérico é mais fácil de entender, né? Beleza? Então, aqui, o que representa aqui esse fator de Van Hoff? O Q, que é esse x mais y, ó. Isso aqui é o Q, né? Vezes alfa. Ó. Tudo bem? Então, lá no caso anterior, o Q dava 5, né?
multiplicava o Q pelo alfa, que era 0,8, dava 4. Então, esse raciocínio que eu vou fazer agora. Vou fazer um raciocínio matemático, ó. Eu vou pegar esse alfa aqui, ó, que está nos dois termos, e vou pôr ele em evidência. Vamos ver como é que vai ficar a fórmula, ó. Então tá assim, certo? Fator de Van Hoff aqui, ó, ficou essa coisa genérica horrível. Tá, beleza. Põe o alfa em evidência. Isso aqui é o alfa e isso aqui é o Q, ó. Então, o fator de Van Hoff é alfa vezes Q. Fácil? Ai, professor, por que não tá essa fórmula na minha apostila? Você errou a fórmula. A fórmula aqui na apostila é outra. Sabe por quê? Este fator de Van Hoff aqui, ó, isso daqui, se eu deixasse essa fórmula dessa forma, ele só valeria para solutos iônicos. Se eu quiser incluir os solutos moleculares, eu tenho que pensar numa coisa aqui que ficaria bizarra. Porque no soluto molecular, o alfa é igual a 0, não é? Então, se eu fizer aqui, ó, alfa 0 vezes qualquer coisa, dá 0. E esse fator de Van Hoff não pode ser 0. Porque eu vou multiplicar o meu efeito coligativo por 0. Não pode. Isso matematicamente está errado. Certo? Por quê? Porque num soluto molecular, o I é sempre igual a 1. Certo? É sempre 1 para 1 ali a proporção de moléculas. Tudo bem? Então, o que se fez? Se fez um ajuste matemático para que quando o nosso alfa for 0, o I tem que ser 1 também. Então, eu tenho que ajustar essa fórmula de uma forma que ela sirva também para solutos moleculares. Tudo bem? Veja, se você quiser calcular por um soluto iônico por essa fórmula, pode calcular, sem problema. Agora, se você quiser um termo que valha para todos os casos, você faz esse ajuste, ó. Então, deixa eu tirar aqui esse coisa daqui. Ó. Composto molecular, você tem que obter um I igual a 1. Então, olha só o que eles fizeram, ó. 1 aqui, mais alfa vezes Q menos 1. Então, isso aqui, ó, gente, se o alfa for 0, este termo aqui vai zerar e vai ficar I igual a 1, tá vendo? Então, isso aqui é uma manipulação matemática dessa fórmula aqui de cima. Só para esse caso. Tudo bem? Então, isso aqui é uma forma matemática de nunca zerar o fator de Van Hoff. Beleza, gente? Tranquilo mesmo? Vocês já tinham visto dessa maneira, não, isso aqui? Acho que provavelmente não, né? Geralmente se dá a fórmula e vai calculando aí exercício e fazendo a prática, né? Mas eu queria que vocês conseguissem, né, visualizar que isso aqui nada mais é do que o número de partículas. Tudo bem? E aí o número de partículas vai ser geralmente a soma dos coeficientes ali estequiométricos. Então, se eu criar 2 mols de um e 3 mols do outro, o fator aqui, o Q, é 5, né? Beleza? Só que se eu tiver a ionização ou dissociação menor do que 100%, eu tenho que considerar ela. E ainda mais, se eu tiver um soluto molecular, não pode dar 0. Então, eu tenho que ajustar a fórmula. Tudo bem, gente? Então, se você quiser decorar assim, pode fazer da forma que você quiser. Faz assim, ó. Se você quiser escrever isso numa prova de segunda fase, por exemplo, uma prova dissertativa, fala assim, soluto molecular I igual a 1. Você pode, sem problema algum. Tudo bem?
Quer mostrar matematicamente? Também pode. Deixa eu ver aqui no chat. A Bia está falando assim, ó. A unidade é mol, então, se pedissem número de partículas, teríamos que multiplicar pelo número de Avogadro? Sim, Bia. Só que, assim, nesse caso aqui, o efeito coligativo, ele é sempre uma coisa comparativa, né? Então, se eu tenho um cara com fator de Van Hoff I igual a 1, se eu tiver o I igual a 2, por exemplo, é o dobro do efeito coligativo. Tudo bem? Se eu tiver o I igual a 5, o efeito coligativo é vezes 5. Tudo bem? Nunca vi uma questão falando sobre isso que você está falando. Tá bom? Seria pegar o número de partículas e para multiplicar o número de Avogadro. Mas você está corretíssima. Tá? Pode ser aí, se eu fosse examinador, eu acho que eu ia colocar aqui em algum ano uma questão dessa aí. Você tem talento para ser examinadora, viu, Bia? Uma examinadora do mal. Cruel. Né? Então, se eu quisesse fazer uma mistura aí de estequiometria com efeitos coligativos, ia ser top esse raciocínio seu aí. Ele está corretíssimo, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente falando no chat de novo. Tem que ter o demônio do coração para isso, não consigo. Pois é, eu também não consigo, não. Beleza, gente? Então esse aí é o fator de Van Hoff. Vamos fazer um exercício para matar? Olha só. Como geralmente são... O André está falando aqui. Credo, mas com alfa 0,8 e colocando na tal fórmula para Q igual a 5, não daria 4,2? Não. 4,0. Não? Dá 4 mesmo, acho que ele tá subtraindo. Dá 4. Você subtraiu aqui, acho, André. Ó, se eu fizer 5 vezes 0,8, dá 4, ó. Beleza? É uma multiplicação, não é subtração. Cuidado. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Veja que ele é bem comparativo, né? Beleza, André. Tranquilo. Da UFRJ, minha segunda casa. Certas propriedades físicas de um solvente, tais como a temperatura de ebulição e de solidificação, são alteradas quando nele dissolvemos um soluto não volátil. Então ele está falando aqui de propriedades coligativas, né? Beleza, ó. Ele está falando de 4 solutos. Beleza? E aí ele está falando assim, ó. Ele te deu concentrações aqui que são diferentes, por sinal. E ele falou assim, ó. Coloque essas soluções em ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação. Ou seja, ordem crescente de efeito coligativo, né, gente? Beleza? E aí depois a B é uma questão mais de soluções do que de propriedades coligativas. Então vamos para A, ó. Primeira coisa que eu vou visualizar são as nossas dissociações. Então o primeiro sal ali, ó, ele é MgSO4. Então, ó, vai ficar assim, ó. Mg2+, mais SO4, 2-. Quanto que vale o fator de Van Hoff? No caso aqui, gente, ele não falou nada, tá? Então, aqui a gente está considerando alfa igual a 100%, ou alfa igual a 1, tá? Então, esse I... Deixa eu fazer assim, ó. I é igual a quanto? É igual à soma dos coeficientes estequiométricos, é 2. Tudo bem? Para o segundo. K2SO4. Você vê que nem preciso fazer isso aqui, né, esse papo. Só de olhar aqui, ó, você já sabe, ó. Quanto que vale esse fator de Van Hoff? 3. É só você somar aqui, ó, que tem 2 íons
de potássio e um íon SO4. Cuidado para não olhar achando que esse 4 aqui, ó, é um coeficiente, hein? Não é. Beleza. Solução 3. Al2, SO3, 3. SO4, né? É o mesmo exemplo que eu usei na aula. Então, aqui são quantos alumínios? 3 alumínios. Desculpa, 2, né? 2 alumínios, 3 mais. Mais, quantos SO4? 3 SO4, 2 menos. Soma 2 com 3, esse I aqui deu 5. Veja que aqui eu estou fazendo o I igual ao Q, né? Ó, se o alfa é igual a 1, o I é igual ao Q, que é a soma dos coeficientes estequiométricos. Agora a última, a quarta. ZnSO4. Sulfato de zinco. Você tem zinco 2+, mais SO4 2-. Esse I aqui, também facinho, deu 2. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o efeito coligativo? O efeito coligativo aqui, ó, é 0,2 vezes 2, que é 4. Então, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu fazer uma coluna. Efeito. Então, é 0,2 vezes 2, que é de 0,4. Deixa eu fazer menor aqui, porque ficou bem apertado, né? 0,2 vezes 2, que é 0,4. Aqui, ó, na solução 2, é 0,1 mol. Então, o efeito aqui, ó, ele é proporcional a 0,1 vezes 3, que é 0,3. Aqui, 0,1 vezes 5, que é 0,5. E aqui, 0,1 vezes 2. Ops. 0,1 vezes 2, que é 0,2. Então, colocando em ordem aí do maior para o menor, eu tenho primeiro o 3, que é 0,5. Depois eu tenho o 1, que é 0,4. Depois o 2. E depois o 4. Beleza, gente? Então, eu visualizei aí o fator de Van Hoff para todo mundo e multipliquei ele pela molaridade aí. Tudo bem? Pela concentração. E fiz aí de forma proporcional. Veja que é sempre, geralmente, tá? Ele é um efeito maior. Aliás, ele pediu ordem crescente, né? Cuidado com isso aqui, então eu tenho que inverter, né? Ó. Então, na verdade, ele quer 4 é menor do que 2. Eu estou só invertendo, tá? Porque eu fiz a lógica inversa. Que é menor do que 1, que é menor do que 3. Então, apaga esse aqui, ó. Eu estava fazendo decrescente, né? Só troquei a ordem, tá, gente? Beleza, só para B não ficar sem fazer, né? Ele está falando assim, ó, o volume final da solução é 3 litros. Né? Calcule a concentração de K2SO4. Então, aqui, ó. Em gramas por litro. Então, o que a gente teria que fazer, ó? O K, deixa eu ver aqui qual que é a massa molar. Se eu não me engano, é 39. Deixa eu olhar aqui na tabela periódica. Minha tabelinha. O potássio, se eu não me engano, é 39 de massa molar. 39 mesmo. O enxofre é 32. E o oxigênio é 16, né? Vou colocar aqui em U. Então, se eu quiser o K2SO4, vai ser 2 vezes 39
mais 32 mais 4 vezes 16. Essa massa molar aqui vai ficar 2 vezes 39 mais 32 mais 64, 174. Bom, aí para fazer a concentração, né, em gramas por litro, então se eu tenho 0,1 mol em 3 litros, eu tenho em 1 litro 0,33 mol, certo? Deixa eu colocar aqui um X para ficar bonitinho. Esse X vai dar 0,33 mol. Tudo bem? E esse 0,33 mol corresponde a quantos gramas, né? Então, 0,33 vezes 174. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vai dar 57,42 gramas por litro. Tem gente no chat aqui falando comigo, deixa eu só pegar aqui para cima. Travou a tela para vocês? Não, para mim tá de boa aqui, gente. Vocês estão me vendo aí, tranquilo? Acho que quem deu uma travadinha aqui fui eu na hora de fazer a conta. Não sei. Tá tudo certo agora, gente? Ó, esse último aqui era só para fazer a concentração em mol, em grama por litro, né? Então eu tinha que transformar de mol para gramas. Só isso. Beleza? Legal. Vamos aí para a pressão osmótica, então? Deixa eu ver se tem gente aqui no chat de novo. Gente, preciso repetir isso aqui? Alô? Não sei os Não? meus colegas. Beleza, essa parte aqui, esse item B não é nem o foco da aula, né? Vamos para a parte de pressão osmótica? Tenho 20 minutos. Então vamos lá. Bom, então vamos ver o que é a tal da pressão osmótica. Primeira coisa, eu preciso mostrar para você o que é uma osmose. Ah, eu tenho certeza que você já viu isso em biologia. Com certeza absoluta. Você está no final do ano, cara. Muito provavelmente aí os professores de biologia já falaram sobre esse processo para você. Mas eu desenhei ele aqui de novo só para a gente lembrar, tá? Osmose, ele é um processo muito importante na natureza, né? Para quem vai fazer medicina, nossa, você vai ouvir falar de osmose toda hora. Pressão osmótica também. Toda hora, toda hora, toda hora. Então fica bem ligado, tá? Porque isso aqui é para a vida. Então veja só, gente. Aqui, ó, eu tenho duas soluções, tá? Uma de baixa concentração e outra de alta concentração, tá? A gente chama de baixa concentração de hipotônica. Lembrando que hipo é sempre pouco, né? E a de alta concentração hipertônica. Beleza? E separando elas, a gente tem essa maravilhosa aqui, que é uma membrana semipermeável. O que faz essa membrana semipermeável? Passa somente o solvente. Soluto não. Quer um exemplo de membrana semipermeável? Só a pele. Aqui, ó. Nossa pele, ó. Membrana semipermeável. Ela deixa passar líquidos. Outra. Membrana celular. Parede celular. Então, as células podem fazer osmose com o seu sangue, por exemplo. Então, é um processo biológico com uma puta de uma importância. Então, o que vai começar a acontecer? Olha para minha mão agora, tá? Aqui eu tenho uma concentração baixa e aqui eu tenho uma alta. A tendência natural é que elas se igualem. Para que elas se igualem,
a concentração dessa daqui tem que aumentar, essa tem que ficar mais concentrada, e essa aqui tem que ficar menos. Como é que vai se dar, então, a sua passagem de solvente? Sempre da menos concentrada para mais. Tudo bem? Porque aí a menos concentração... Veja que se eu passo solvente, eu aumento a minha concentração. Então, essa aqui que tem a concentração baixa, ela, ó, sobe. Enquanto essa aqui se dilui. Então, ó, ela baixa. Tudo bem? Então, é sempre do meio menos concentrado para o mais. E olha só, vai chegar um momento que as duas se equilibram. Então, quando que isso acontece? Quando as concentrações são iguais. Parênteses, fiquei super orgulhoso porque eu que desenhei isso aí no PowerPoint. Achei que ficou mó bonitinho. Então, definição de osmose. É a passagem do solvente por uma membrana semipermeável até que a concentração dos meios se igualem. E essa passagem do solvente, gente, é sempre do meio menos para o mais concentrado. Isso é um processo natural, né? Onde você observa isso, por exemplo, né? Quando você fica muito tempo na piscina, seus dedos ficam inchados, né? Por quê? Porque você vai absorvendo a água da piscina, né? O meio hipotônico é a piscina. Tudo bem? E o meio hipotônico é você. Hipertônico é você. Então, o que acontece lá na piscina? Você tem a sua mãozinha lá, ó. Tchu, 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 tchu. A água começa a entrar aqui. Tudo bem? Aliás, você quer matar uma pessoa de forma muito dolorosa? Mergulha essa pessoa numa água destilada. Água destilada, né, gente? Quer dizer, não tem concentração em nada, né? Ali, ela é pura. Mergulha essa pessoa numa banheira de água destilada e deixa ela lá por dias. O que vai começar a acontecer, né? Essa pessoa vai começar a ganhar água de uma forma muito violenta, né? Se você prender ela lá, depois de um tempo ela vai ganhar tanta água que ela, bum, explode. Não façam isso, tá, gente? Tô ensinando aí a forma mais dolorosa de matar uma pessoa, mas enfim, não sejam psicopatas, por favor, né? Mas é um fenômeno que ele existiria, né, teoricamente. Beleza, gente. Então vamos lá, ó. Agora vamos falar sobre o que é a pressão osmótica. Já tem comentários aqui, né? Ó. Quando eu falo essas bobagens, vocês já logo na hora já começam a falar, né? Aí, ó. Químicos são terroristas. Ai, ai. Joe do You. Eu não assisto essa série. Gente, vamos lá. Pressão osmótica. Então, a definição de pressão osmótica vai ser o quê? A pressão que eu preciso fazer para impedir a osmose. Então, veja só. Você tem aqui a osmose acontecendo, do meio menos para o mais concentrado, você já está ligado nisso. Agora, se você fizer essa osmose, esse nível do líquido vai subir, não vai? Tudo bem? Então, o que eu faria? Eu colocaria alguma coisa para impedir isso. Um pistão, por exemplo. Então, esse pistão ele precisaria fazer uma pressão. Veja que eu preciso fazer força aqui, né? Ó. É uma força. E pressão é força sobre área. É uma força aplicada em uma área. Certo? Então, esta pressão, né? A gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? Então, a pressão osmótica é a pressão necessária para impedir a osmose. Então, basicamente, é a pressão que é feita aqui também, né? Se você for ver. Tudo bem? Um comentário. Já ouviu falar de osmose reversa?
Por exemplo, vamos supor que essa aqui é a água do mar. Beleza? E eu quero transformar ela em água potável. O que eu faço? Eu preciso aplicar uma pressão nela e mudar o sentido da osmose. Eu preciso que passe solvente para lá. Então, para que isso aconteça, eu tenho que superar esta pressão aqui, ó. Então, eu tenho que superar a pressão osmótica. Beleza? Só para você ter uma ideia, né, gente? As pressões para fazer isso são pressões enormes, né? Por isso que é um processo custoso você obter água potável através de água salgada. Dá para fazer isso? Dá. Se o país não tiver outra alternativa, por exemplo, Israel. Israel, você sabe que é super seco, né? Mas fica no litoral. Então, o que os caras fazem lá para obter água? Que tem pouco dinheiro lá também, né? Fazem osmose reversa. Então, por exemplo, gente, vai acabar a água potável no planeta. É o fim do mundo? Bom, a água do oceano nunca vai acabar. Se você fizer osmose reversa, você consegue a água potável. Tudo bem? Então não é tão desesperador assim a água doce do planeta acabar, né? É o fim dos pobres. Então, assim, existe um processo tecnológico para obter água potável, água menos salgada, né? Através de água salgada. Existe esse processo já. O problema é que ele é o quê? Custoso. Tudo bem? Então, se acabar a água doce do planeta, adivinha quem vai se ferrar? Os pobres. De novo, né? A galera tá falando aí, então a gente reforça, né? É sempre os pobres que se ferram, né? Tudo bem. Bom, gente, então essa é a pressão osmótica. Agora eu quero estudar com você a variação de pressão osmótica. Tudo bem? Então, vou simular um processo aqui, ó. Veja que aqui eu tenho duas soluções, tá? Uma coisa que eu quero que você preste atenção é a concentração. Veja que a diferença da concentração aqui é 0,2, né? Por quê? Um é 1,2 e a outra é 1, né? Beleza? Então, essa osmose aí, gente, ela vai acontecer na intensidade, veja bem essa palavra, intensidade, que é proporcional a essa diferença. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser a intensidade dessa osmose. Então, se eu tiver outro sistema aqui, ó, que esse aqui, ó, é 1 mol por litro e essa daqui é 3 mol por litro. Quanto que vale a diferença? 3 menos 1 dá 2, né? Então, quer dizer que essa osmose aqui, ó, essa osmose, que vai ter a pressão osmótica π2, vai acontecer em uma intensidade maior. Tudo bem? Então, quer dizer o quê? A pressão osmótica π2, ela é maior do que a π1. Por quê? Porque a diferença das concentrações é maior. Tudo bem, gente? Beleza? Então, olha só. Concentração 1 está aqui. Concentração 2 está aqui. Você tem uma osmosezinha. Se você tem uma concentração desse aqui e esse aqui muito grande, osmose, tá ligado? Sacou? Então, se a diferença das concentrações é grande, osmose. Se é pequena, osmose. Sacou? Beleza? Ficou claro para você? Então, o que vai rolar? O que o examinador vai chegar e vai falar para você? Ele vai virar para você e falar assim, ó. O que acontece com a pressão osmótica se eu adicionar soluto aqui? Aí que você vai pensar. Você tem que pensar nas diferenças de concentração. Veja, anteriormente eu tinha essa diferença de concentração, certo?
Se eu adicionei soluto aqui, o que acontece com essa concentração? Sobe. Ó, essa aqui, ó, que estava aqui, ó, ela subiu. Então, a diferença diminuiu. Então, a pressão osmótica diminui. Tudo bem? E se eu não adicionar soluto? Se eu adicionar solvente aqui? Se eu adicionar solvente, eu estou diluindo, não estou? Então, se eu tinha essa diferença aqui, ó, agora eu vou dissolver aqui, ó, ela baixa, ó. Então, a diferença aumenta. Então, você sempre tem que pensar na diferença. Quanto maior a diferença entre as concentrações, maior a intensidade da osmose e, portanto, maior a pressão osmótica. Veja também, gente, que esse cara pode falar, por exemplo, que eu posso adicionar soluto aqui, ó, desse outro lado. E aí, o que vai acontecer com a pressão osmótica? Então, vamos lá, ó. Eu tinha essa diferença, não tinha, ó? Agora eu vou aumentar desse lado, ó. Uou, subiu. Então, a pressão osmótica sobe também, porque a diferença aumentou. Eu queria tanto ver vocês no dia do vestibular. Tipo assim, eu tá na sala de vocês e ver vocês assim. Ia ser engraçadíssimo, eu ia adorar. É igual na física é foda. Quando tem questão de regra da mão esquerda, você vê uns caras assim, ó. Parecem uns retardados, uns loucos. Então ia ser engraçado, eu gostaria muito de ver isso. Mas tudo bem. Se você entendeu esse raciocínio, já tá bom para mim, tá? Quanto maior a diferença, maior a pressão osmótica. Cuidado, porque eu posso adicionar soluto ou solvente de qualquer lado. E aí a análise que você tem que fazer é o quê? Se eu adiciono solvente, por exemplo, eu adiciono solvente aqui, a concentração diminui. Se eu adicionar soluto aqui, concentração sobe. Tudo bem? Beleza? E aí você vai fazer a análise conforme aí a outra concentração. Beleza? Tenho 5 minutinhos aí. Vamos fazer aqui, por último, a lei da osmometria. Gente, olha só. Aqui eu vou calcular a pressão osmótica de alguém. Tá bom? Então, veja só. Ó. Vai ser muito fácil, porque você já conhece uma equaçãozinha chamada equação de Clapeyron, que você viu no estudo dos gases lá com o meu amigo maravilhoso, Alvânio. E aí, cara, olha só que fácil. Você vai tratar esse soluto como se ele fosse um gás. Então, veja só. A equação de Clapeyron era essa daqui, né? A famosa Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Né? Então, PV igual a NRT, né? Também tem o por você nunca rezei tanto, né? Essa daqui é uma das fórmulas que tem mais criatividade no mundo das fórmulas aí, químicas e físicas, né? E aí, o que você vai fazer, gente? Simplesmente, você vai substituir essa pressão aqui do gás pela pressão osmótica. Pi. E esse número de mols do gás, eu vou colocar aqui N1, porque é o número de mols do soluto, não é mais do gás. Então, olha só como é que ficou a equação. Cara, é a mesma equação. É igual. É idêntica. Tudo bem? Só que na minha apostila tá de outro jeito, professor. Sabe o que ele fez na sua apostila? Ele pegou e passou esse volume para cá, ó. Dividindo. Manipulação matemática simples. Tudo bem? Só que isso aqui, ó. Número de mols de soluto dividido pelo volume é a molaridade. Tudo bem? Então a equação ficou assim. Tudo bem, gente? Beleza? Aqui eu coloquei esse M feio aqui, o M maiúsculo, porque eu não consigo achar em lugar nenhum esse M da molaridade, tá? Mas veja que aqui é o M da molaridade, tá? Aquele Mzinho feio. Ele não tem no Word, não tem no
no PowerPoint, eu tenho que ficar desenhando, aí é um saco, né? Por isso que eu acabo colocando o M maiúsculo mesmo. E muito professor faz isso que eu sei. Beleza, gente. Então, esse é o cálculo da pressão osmótica de um fluido. Beleza? De uma solução. Só para a gente ter uma noção, eu vou fazer um cálculo. Só para você ter uma noção da força da pressão osmótica. Tá bom? Então, vou fazer um exemplo numérico aqui, ó. Então, eu peguei aqui ó, uma solução de glicose, 1 mol por litro. Detalhe, tá? O fator de Van Hoff aqui é 1, tá? Se o fator de Van Hoff fosse 2, eu ia ter que multiplicar a pressão osmótica por 2. Tudo bem? Se o fator de Van Hoff fosse 5, eu ia ter que multiplicar por 5. Aqui eu fiz um soluto molecular, tá? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vou fazer esse cálculo dessa pressão osmótica, ó. Então eu coloquei a formulinha aqui, ó. Π é igual a molaridade vezes o R vezes o T. A molaridade é 1 mol por litro, o valor mais fácil possível. O R, constante dos gases, gente, aqui, como eu estou falando de pressões em ATM, volume em litro, temperatura em Kelvin, eu vou colocar aqui, ó, 0,082. E a temperatura, gente, cuidado, tá? 0 Celsius dá quanto em Fahrenheit? Aliás, Fahrenheit não, né? Kelvin. 273. Fazendo essa conta aqui, ó, vou fazer aqui na calculadora para você entender. 0,082 vezes 273. Olha só quanto que dá isso aqui, ó. 22,4 aproximadamente. ATM. Gente, você tem noção disso aqui? Cara, olha só. Uma solução de 1 mol por litro não é muita coisa, não. É uma concentração baixa. E olha o tamanho da pressão. São 22 atmosferas na sua cabeça. É uma força forte da natureza? Mano, muito. Muito. De verdade. Beleza, gente? Então, não se assustem com valores altos de pressão osmótica, tá? E outra coisa, observação aqui, tá? Essa é uma pressão osmótica em relação a uma solução, aliás, ao solvente puro, né? Então, se eu colocar essa solução com o solvente puro, a pressão daquele sistema vai ser 22,4 atm. Agora, se eu colocar duas soluções, você tem que calcular o π da hipotônica e o π da hipertônica e fazer a diferença. Tudo bem? Aí essa vai ser a pressão necessária para segurar o sistema. Então, veja que é uma diferença que ela é sutil. Olha só. Essa aqui é a pressão osmótica do líquido. O que eu expliquei para você lá em cima é a pressão do sistema. Tudo bem? Quando eu fiz lá o pistãozinho e tal. Beleza? Então, essa daqui seria a pressão em relação a um sistema que tem um solvente puro. Concentração 0. Portanto, pressão osmótica 0 também. Tudo bem, gente? Beleza? Deixa eu ver se tem tempo de eu fazer o último exercício. Não tem, não. David, meu mano, já estava demorando para você levantar a mão. Fala aí. Professor, eu acho que eu mosquei. Você pode repetir, por favor? Eu não entendi essa parte. É o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, ó, uma osmose acontecendo, e aí aqui eu tenho essa solução 1 mol por litro, e aqui é o líquido puro, essa pressão osmótica que eu fiz aqui, ó, π, ela sim é 22,4. Tudo bem? Agora, se eu tiver outra solução aqui, por exemplo, ó, uma solução, sei lá, 0,3 mol por litro, vou colocar assim, ó, 0,3 molar, para ficar bonito no espaço aqui.
essa pressão osmótica do sistema não é 22,4. A pressão desse cara aqui, ó, osmótica, é 22,4. E a desse aqui é um outro valor. Vou colocar pilinha. E a pressão do sistema, vou colocar assim, ó, PS, é o quê? É a pressão pi menos pilinha. Tudo bem? Beleza? Então, deixa eu colocar isso aqui. Com o desenho ficou mais claro. Valeu, professor. Ficou mais claro, né? Beleza? Então, cuidado com o que é o valor absoluto da pressão osmótica, que é o que a gente está calculando aqui, pela lei da osmometria, e o que é a pressão osmótica do sistema. Tudo bem? Beleza? Então é isso, gente. Tem um exercício aqui para fazer, mas não deu tempo, cara. Eu não vou esticar com vocês, eu vou deixar ele resolvido aqui, tá? Como todos os outros. E aí a gente se vê na semana que vem para começar a falar daquele tema maravilhoso que é radioatividade. Tá bom, gente? Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção aqui com um comentário geral, ele quer, na verdade, aqui é o quê? Uma comparação, né, com o efeito coligativo. Tudo bem? E aí o efeito coligativo aqui da pressão osmótica, do ponto de ebulição e tal, ele vai ser o quê? Ele vai ser proporcional à dissociação desses caras aqui, né? Tudo bem? E aí a gente fala de pressão osmótica aqui, por isso que essa questão está aqui. Tudo bem? Vou deixar ela resolvidinha aqui para vocês depois. Vocês estão liberadíssimos. Espero que vocês tenham entendido os raciocínios. Isso é o mais importante sempre, tá? David, você levantou a mão de novo, meu velho? Levantei. Rapidinho, professor. Então, se naquele exemplo que você deu fosse um sal, aí eu teria que só multiplicar no final mesmo, né? Pela porcentagem. Não tem mais nada para fazer, né? Se aqui fosse um sal, por exemplo, se fosse o NaCl, se fosse o sal NaCl, você sabe que o I é 2, né? Então a pressão osmótica vai ficar 2 vezes 22,4. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Então é isso. Gente, por hoje é só. Vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou também sair desses slides. É sempre um prazer estar com vocês, tá, gente? Nunca mergulhem ninguém numa banheira de água destilada, por favor, tá? Porque senão depois vão usar essa gravação como prova que eu sou cúmplice, tá bom? Então, ó, fique aí para o tribunal do futuro. Eu não tenho culpa de nada, tá bom? Grande beijo para vocês, tamo junto, é nóis. A gente se vê semana que vem para falar de radioatividade. Assunto é facinho, radioatividade, hein, meu? Então, estão quase aí no final do ano, gente. Um abração, tamo junto e valeu pela interação de vocês, pela atenção, tá bom? Tchau. Beleza. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. A tarefa segue logo mais, tá? Beijo. Tá, Tchau. beleza. Tchau, professor.